E aí, Bacon Lovers? Mais um episódio número 2 do Baconcast, porque se eu falar podcast, eu apanho em casa. Episódio número 2, eu quero que esse nosso Baconcast, ele tenha uma ordem cronológica, porque são histórias, vai ter muita coisa de empreendedorismo, vai ter muita coisa de aprendizado, vai ter muita história, vai ter muito ensinamento, vai ter muita curiosidade e eu quero que tenha muita polêmica também. E só para vocês entenderem, tá? Entra nas nossas redes sociais, já se cadastrem todas, porque eu já tô com 4 temporadas de convidados. São mais de 40 pessoas que já estão inscritas para vir aqui. Uma melhor do que a outra. Então, se cadastra, não perde que cada episódio vai ser um melhor do que o outro. Hoje eu preciso falar que o segundo episódio deveria ser com o Renato do Bid Carruna. Pela história que eu tenho com o Renato, por tudo o que o Renato representa na minha vida, por tudo que o Renato fez pela FA, deveria ser o Renato. Ele ficou doente, bem doente, não pôde vir. Então veio o próximo da lista, não é step não, veio o próximo da lista pela ordem cronológica. Primeiramente, agradecer ao pessoal que está apoiando nosso Baconcast. Não chamo de patrocinadores, porque não tem dinheiro envolvido nisso. São pessoas que começaram junto comigo, pessoas que estão junto comigo por muito tempo, e que quando eu contei do projeto, falou: Henry, eu estou junto, eu estou contigo, me fala o que você precisa. Tá? Então, preciso agradecer muito Bitter & Co., André Clemente. Ele faz o nosso Negroni FA, mas ele tem o Negroni dele, Bitter & Co., além de outros drinks, tá? Dry Martini, até Negroni Bianco agora ele tem. Então, Andrezito, beijo no seu coração. Agradecer também a King's Barbecue. A King's Barbecue, eu tenho uma história muito legal com eles, porque eu não sabia, mas eu soube há um bom tempo atrás que eu fui um dos primeiros a acreditar na King's, e o meu pitch tem uma placa de 0004. O meu pitch é o 4 da linha King's aqui no Brasil. Então eu tenho uma história muito próxima com a King's desde sempre. Passaram por um momento muito difícil agora e nada mais justo do que eles estarem junto comigo nesse momento, porque eu ainda acredito muito na King's, como eu sei que eles acreditam em mim. Manolo, Digão, obrigado. Vocês reformaram agora o meu pitch, eu não vi ele ainda, mas deve estar lindo. Vocês fazem parte da história da FA e sempre farão, e eu sou grato para sempre. E também outro André, que é o André da SG Facas. SG Facas Artesanais. História engraçada, liguei pro André, falei: André, ele falou: caramba, Henry, que honra receber seu telefonema. Falei: ô, tá maluco, André? Sou eu, pô. Ó, tô com um projeto assim, são 2 projetos. E o que eu preciso de você? Me ajuda a escolher uma faca, porque eu quero pôr o meu logo numa faca e presentear os meus convidados. Henry, quantas pessoas são? A princípio, 40 pessoas. Ele falou: Henry, eu vou doar as facas e eu vou gravar o seu logo, eu vou gravar o logo do seu amigo, do seu... Cara, deixa comigo, eu vou patrocinar. Falei: André, eu não te liguei para isso. Ele falou: que bom, eu quero participar dos seus projetos. Então, SG Facas, obrigado, conheço a história de vocês, respeito muito, obrigado de coração. Tá certo? Obrigado aí.
Vamos agora começar. Estou esquecendo alguma coisa? Convidado. Não mostra o convidado ainda não. Acho que não, né? Já mostrou o convidado? Apaga o convidado. Então tá bom. Gente, esse convidado, a gente tem uma história bacana porque eu ainda não sou ninguém, mas eu era menos ainda. Eu estava começando, vocês que viram o primeiro episódio, né, o episódio número 1, eu e a Paula, vocês acompanharam a história. Eu estava naquela época, quando, pelo Instagram, que eu nem tinha Instagram, eu tinha 50 seguidores, eu comecei a seguir um cara de churrasco. E, olha que legal, churrasco terapia. Falei, pô, mas que bacana, né? Churrasco terapia, um nome legal, vou começar a seguir esse cara. E comecei a seguir esse cara. De repente, eu não sei se foi ele que viu ou eu que vi algo. Foi ele que viu. Eu postei uma foto no meu Instagram e ele me falou assim: ei, você também frequenta tal denominação? Nós somos evangélicos, uma igreja. Falei, sim. Ele falou, eu também. Pô, que bacana. Começamos a conversar. E o cara já era uma sumidade no mundo do churrasco. Vocês vão olhar para ele, vocês vão falar para ele assim, claro que não é. Esse cara é TI. Ele é programador, é nerd. Isso aí não é churrasqueiro. Mas o primeiro, se eu não me engano, ele me corrige daqui a pouco, o primeiro Instagram relacionado a churrasco no Brasil. Estou falando do João Paulo, JP, Churrasco Terapia, aqui na minha frente. Então, Joãozito, seja bem-vindo. Você sabe que a nossa história, você faz parte mesmo da FA, e não estou falando isso da boca para fora, você sabe tudo que você fez. O João é uma... Não vou apresentar o João. João, se apresenta aí. Boa tarde, cara do bacon. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de churrasco, falar de bacon, falar de o que a gente quiser falar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui e muito honrado também de fazer parte da história da FA. Conheço a FA desde a época que o logo ainda era preto e branco, tinha uma bandeirinha da Itália e era escrito Família Artigianale. Eu sou esse cara com essa cara de nerd que vocês estão vendo aqui. Não é à toa, sou analista de sistemas, porém um analista de sistemas não praticante, não atuo mais na área de TI. Hoje faço churrasco. Foi o primeiro, realmente você falou, Churrasco Terapia, foi o primeiro Instagram, assim, um perfil, né, no Instagram que a gente começou isso em 2014, a postar única e exclusivamente de churrasco, primeiro do Brasil a fazer isso. Depois vieram diversos outros aí, e hoje e esse movimento todo do churrasco, da deformação, como um todo, eu acredito muito que o Instagram ajudou como plataforma, como ferramenta, a potencializar, deu voz para muita gente boa. Para muita gente ruim. Também, né? Mas é sempre os dois lados da moeda. E a gente está aí já desde 2014 falando de churrasco nas redes sociais. E hoje, cada vez mais, falando de churrasco, entendendo, aprendendo cada dia mais sobre restaurante, sobre atendimento ao cliente, sobre eventos. Então é para a gente bater um papo bem legal. Bora. É claro, gente, que vai ter muita polêmica. Imagina um cara que começou... Essa galera que eu estou chamando aqui... Eu não gosto de ficar usando esses termos muito já batidos, né? Outlet, eu não gosto de ficar gourmet. Outlet é o quê? Aqui no lugar que compra roupa? Eu não gosto de ficar usando muito esses termos, né? Gourmet, outlet, churrasqueiro raiz. Eu não gosto muito, mas a galera que virá aqui, sim, é a galera que desbravou o churrasco como ele existe, como ele tem existido hoje no Brasil.
né? É uma galera de nome muito importante. E aí eu imagino que você, desde 2014, passou por todas as polêmicas que o churrasco trouxe, né? Eu poderia citar algumas. Não pode usar sal grosso antes, não pode usar sal grosso depois, tem que usar sal de parrilha. Se salgar antes, a carne fica salgada. Se salgar depois, se você usar o fogo muito alto, se você usar o fogo muito baixo, se você usar espeto, se você cortar a picanha ao contrário, se você corta contra a fibra, se você corta... Você passou por tudo isso, João. Sim. Você já deve ter cortado muita carne errada, você já deve ter... Salgado errado. Eu já acendi fogo furando linguiça para pingar gordura. E o fogo subia. Quem nunca, né? Você consegue me falar as primeiras polêmicas, quando você começou a postar churrasco, os primeiros comentários que você escutou, você lembra de algum? Eu acho que as polêmicas de antes são as mesmas de hoje, né? Qual que é o problema da polêmica? É você cagar regra. Ah, tem que ser assim porque tem que ser assim. E, gente, não tem que ser assim. Eu parto do seguinte princípio, Henry. Não existe churrasco ruim. Ruim é não ter churrasco. É isso aí. Então, se você salga antes, se você salga depois, se você corta a carne de um jeito, corta a carne do outro, se você fez, o importante é o resultado final. Foi bom? Você gostou? A carne que você comprou, que você preparou, foi boa? As pessoas que estavam junto com você gostaram do seu churrasco? Se sim, é o que importa. Se você salgou antes, se você salgou depois, se você cortou a picanha, fez a picanha em tiras, fez a picanha no espeto, isso daí pouco importa. O importante é o resultado final. E o churrasco ele é muito legal por conta disso, na minha opinião. Porque o churrasco, um exemplo na confeitaria, você vai fazer um doce. Eu não sei nem falar o nome daquele doce francês que minha filha adora, que é o macaron, né? Se eu estiver errado, Macarrons. Macarrons. Obrigado pela... O meu francês está um pouco enferrujado. Deve ser isso. Aquilo, você já viu como faz aquilo? Já. Se você errar 10 gramas de açúcar, o negócio vai desandar, não vai dar certo. O churrasco não, se você salgar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você consegue corrigir. Se você cortar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, o churrasco, ele é muito mais do que comer. O churrasco é uma celebração, é estar junto, tanto que é uma das coisas mais antigas, é uma das formas de se alimentar mais antiga aí que tem na humanidade, né? A gente evoluiu como espécie, através do fogo, através do, né? do controle do fogo, do consumo de carne. Acho que isso daí... E até hoje tem essa ancestralidade o churrasco. Como foi a migração da tela de um computador para a grelha de um churrasco, João? Como é que foi essa... A migração foi assim, meio que no empurrão. Quando eu comecei em 2014, eu trabalhava na área de TI, eu estava como gerente numa empresa da Prefeitura de São Paulo, é uma empresa de eventos, e trabalhava... E o churrasco terapia era um hobby, era uma... Até o nome, e um pouco parecido, eu naquela época ainda, eu não sei, a pressão era muito grande por conta do trabalho como um todo. Então, o que era o churrasco para mim? Era uma terapia, era um momento lá que eu acendi o fogo, todo aquele ritual que todo mundo gosta de fazer, de acender o fogo, de cortar a carne, de preparar, de servir, aquele ritual que você conhece muito bem. E ali para mim era um momento que eu relaxava, era um momento que eu desligava. Então isso foi em 2000, comecei a fazer mais churrasco mesmo, quando a gente instalou uma churrasqueira na casa da minha mãe, isso em 2011. Aí churrasco. 2013 comecei a postar no meu perfil pessoal, 2014 a gente começou a profissionalizar, vamos dizer assim. Mas era um hobby, não era nada, eu postava receita, postava foto de churrasco, o Instagram era moto. Você postava mais fotos de... outros perfis, né? Repostava via coisas dos gringos, a gente repostava fotos do meu churrasco. Era um outro momento do Instagram, acho que era um outro momento das redes sociais. E sinto falta desse momento, dessa época. Era uma época legal. O Instagram era mato ainda, talvez mais interessante. As coisas mudaram. Era muito mais interessante.
Depois começaram a vir os cursos, né? Quando a gente se conheceu. Foi, mas um pouquinho antes, aí isso foi eu comecei em abril não, outubro de 2014 com o perfil. Em maio de 2015, eu fui desligado dessa empresa. Até um fato curioso. Eu fui desligado numa sexta-feira, eu não lembro qual sexta-feira que era. Na sexta-feira seguinte, eu descobri que seria pai da minha primeira filha, da Sofia. Então foi aquele turbilhão de emoções. Eu saí, recebi uma grana da rescisão, tal, não sei o quê. Falei, já estou fazendo isso, por que não? Isso em 2015. Aí tirei meio que um meio sabático também, fui fazer algumas coisas, consegui, graças a Deus, acompanhar toda a gestação da minha esposa, de ir na ultrassom, de fazer o enxoval. Acho que isso é importante, é um momento único, né? Acho que na vida. Se a pessoa tiver a oportunidade de fazer isso, acho isso legal. É bom fazer. E sempre aquele desejo de fazer os cursos. De mostrar, de ministrar. Porque não parece, né? Mas eu sou extremamente tímido, tá, galera? Isso aqui, para mim, é difícil estar falando, mas quando eu comecei a trabalhar isso, 20 e poucos anos atrás, eu comecei a trabalhar numa escola de informática. Naquela época era muito comum. O pessoal aí que não sabe o que é uma escola de informática, a gente aprendia Excel, Word, as noções básicas de Windows e tal. Eu trabalhava nessa escola como assistente, como estagiário dos professores e tinha que falar em público. Então aquilo para mim era a morte ao mesmo tempo, e só que foi me desenvolvendo essa habilidade de falar em público, de se comunicar. Apesar de ser muito tímido, se eu chegar num lugar, eu vou ficar quieto no meu lugar. Um dia inteiro eu fico quieto, um dia inteiro no meu lugar. E só que isso vira uma chavinha. E começou a ideia de fazer os cursos. Foi daí que eu vi você. Eu lembro, era até foi em 2016 que a gente se conheceu. Você postou alguma coisa falando sobre as eleições, do resultado, que você estava preocupado, mas estava nas mãos de Deus. E eu olhei ali, vi um trompete pendurado, eu falei, eu conheço esses bancos. Produção, dá para pôr essa foto aí? Nosso primeiro Será encontro? Que dá? Vamos ver aí, ó. Vamos ver. Você vai. Aí eu falei, eu conheço. Você Depois, falou, tá bom. Você falou que eu te mandei um direct, você falou, que bom que você conhece, a gente foi conversar. Você marcou lá pra gente se conhecer no Shopping Eldorado. Almoçamos. Aí depois de lá a gente marcou, acho que eu fui na sua casa, a gente foi... Eu levei uma tropa de gente, né? Acho que nós fomos em um comboio, quase de ônibus, né? Acho que era medo de sequestro. Aí você ia ter que sequestrar muita gente, ia né? ter que sequestrar muita gente. Aí depois, graças a Deus, a gente criou aquela amizade legal e eu migrei da tela da TI. A produção acabou de me avisar aqui no ponto que a foto não deu para colocar porque você pesava 130 quilos e eu 140. Então ficou pesado para subir o arquivo? Para subir ali, a foto não conseguiu subir, tá? Depois na edição eles colocam. Boa. E aí a gente começou a fazer os eventos de churrasco, esses grandes eventos. Acho que na primeira vez que eu vi vocês pessoalmente, eu estava trabalhando na churrascada, de voluntário numa estação, e eu vi você e a Paula e eu olhei assim e falei, parece aquele cara lá que faz as massas, lá da tal família Artigianale. Aí depois deu certo da gente se conhecer e acho que já se vão para 9 anos aí que você me aguenta e eu te aguento. Bastante tempo. Sabe o que eu não lembro, João? Quando você começou a trabalhar efetivamente com churrasco, você chegou a fazer cursos com alguém? Ou essa parte eu acho que eu não lembro mesmo. Você chegou a fazer cursos com alguém ou você foi estudando por conta própria, cortes e tudo mais? Acho que um pouco dos dois, né? Eu fiz curso, antes de começar com o Instagram mesmo, no feed, quando a chefe Letícia Massula começou a ministrar curso de churrasco, eu fui uns 2 ou 3. Ainda era uma novidade, né? Quando se falava de curso de churrasco, né? Churrasco se aprende... Uma mulher ainda? Churrasco se aprende de pai para filho, né? Aquela coisa... mas foi aprender... E você vai aprendendo, você vai vendo... aperfeiçoando as técnicas, né? Eu acredito que o churrasco é muito feeling, né? Você entender, sentir o fogo ali, sentir o momento da carne. É importante você... E é uma coisa que você...
você não se ensina a ter esse feeling, né? Isso daí você só consegue fazendo churrasco. É hora de barriga na grelha. Então, quanto mais churrasco você fizer mais, você vai ficando bom no churrasco. Quanto mais treino, melhor você vai... Você sabia que eu vi hoje um podcast de um cara, depois eu te indico ele. Ele é um cientista. E ele fala que qualquer pessoa, para se tornar expert em qualquer assunto, precisa de 20 mil horas de prática. Eu tô precisando, acho que um pouquinho mais de fazer churrasco, então. Mas é treino, né? É treino, né? Ah, isso é dom, é dom, é dom. Eu acredito que tem pessoas que nascem com algum dom diferenciado, mas eu também acredito que a prática pode levar à perfeição em muitas coisas, né? Nos eventos que a gente já participou, você fez todas as churrascadas? Praticamente todas. Eu fui como na primeira e na segunda como cliente, depois como voluntário em estação, depois organizando os voluntários, fui para Goiânia, fiz bastante. Ó, eu vou falar que o primeiro curso mesmo de churrasco que eu fiz, eu fiz na minha casa. A gente tinha se conhecido, você foi lá com a sua galera, a gente conversou, depois a gente continuou conversando e veio a ideia, como eu tinha um espaço, de você... Meu, se a gente desse um curso de churrasco aqui no seu espaço, né? E a gente fez um curso de churrasco lá. Teve bastante aceitação, né? Eu não lembro bem quantas pessoas, mas tinha mais de 20 pessoas. Eu acho que foi em torno de 20, 25 pessoas. Foi um pessoal legal. A gente fez, acho que foi em janeiro de 2017. Teve hambúrguer também. Teve. Aquele dia foi bem completo. A gente fez churrasco, hambúrguer. Passamos um dia praticamente inteiro lá com o pessoal, falando sobre churrasco. Depois, acho que na edição coloca aí a foto desse primeiro dia aí que a gente teve desse curso. Aí depois, isso daí abriram-se as portas, né? Vieram os cursos do Lee, que o Lee viu, gostou e Lee, para quem não sabe, Daniel Lee, depois a gente fala dele, o cara que introduziu aí, ele desbravou junto com o Tossi, se eu não me engano, o André Lima de Luca, desbravaram aí o churrasco americano no Brasil. A defumação no Brasil. Tem só... Vê que é só cara top, né? Essa é outra dívida que eu tenho com você, porque foi você que me apresentou ele. E aí o Rômulo também, né? Rômulo Morente também fez curso lá de fogo de chão. Foi loucura, mas deu certo, né? O Rômulo fez também. Gente, Rômulo Morente, ele é um dos meus convidados, é claro. Rômulo Morente estava numa ascensão espetacular. E ele com aquele jeitão dele, ele é uma moça, né? Ele é de uma paz, né? De uma tranquilidade. De uma paz, ele é delicado, ele é uma figuraça. E quando começou essa moda, porque daí virou moda, todo mundo queria dar curso. Ele quis dar um curso, eu organizei o primeiro curso do Rômulo. Fogo de chão. Pô, o cara que teve com Francis Malman, o cara que teve com muita gente. O cara do fogo de chão é o Rômulo Morente. E na hora de dar o curso, o Rômulo não falava. Ele... né? E eu, vai, Rômulo. E acabou que eu falei mais do que ele no curso. Foi bem engraçado. Beijo, Rômulo. Mas é treino, né? Às vezes não tinha dificuldade hoje falar em o Rômulo é outra já pessoa. Hoje o Rômulo é outra pessoa. Fala tranquilo. Mas é isso. E o churrasco tem muito dessa questão de não ter certo e não ter errado, de respeitar. É muito vinculado a uma questão cultural. Se eu chegar para um gaúcho e falar que vou fazer um churrasco na grelha, como a gente está acostumado aqui em São Paulo, os mais tradicionais ali vão falar, isso daí é carne assada, o churrasco de verdade é no espeto. É espeto. Aí tem todo um... Então a gente eu acho que tem que se respeitar essa questão cultural também que envolve o churrasco. Não tem certo, não tem errado. Tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tudo evolui, né? No primeiro episódio eu falei com a Paula aqui
que a FA está passando por um novo momento, né? Vai surgir uma nova FA. Está surgindo uma nova FA, porque o mundo está muito rápido, né? O mundo está muito rápido. E é aí que eu quero chegar, porque o churrasco daquele tempo não tinha nada de errado, mas entra uma tecnologia hoje que está ao nosso alcance, que não usar a tecnologia só porque eu quero permanecer as tradições, né? Também não tem nada de errado, nada de certo, mas a tecnologia vem para ajudar isso a acontecer. Né? Para facilitar a vida, né? Para você entregar com... Você imagina se você fosse defumar bacon como faziam há 200 anos atrás. Você ia cavar buraco aí no chão, haja buraco para defumar, né? Haja buraco. Buraco. Então, a modernidade, ela vem como uma ferramenta mesmo, né? A tecnologia para ajudar, para... A internet também abriu umas porteiras, umas portas aí com relação a novos cortes, né? Acesso, na verdade. Eu acredito que a internet, como eu falei antes, o Instagram ele deu esse boom no churrasco. Vou falar do nosso, da nossa bolha, né? Do nosso nicho, que é o churrasco. Mas isso no geral. Mas por quê? Antigamente, você imagina... quando não tinha rede social, quando a internet era internet de escada, o acesso à internet era muito limitado. Você tinha que acessar de um desktop, você não conseguia acessar do celular. Você queria assistir um filme, você queria assistir um documentário falando sobre como os americanos fazem churrasco, como eles fazem a defumação. Cara, era praticamente impossível de você ter acesso do Brasil se você não fosse para lá. Se não tivesse que viajar. Eu quero saber como é feito a bisteca fiorentina lá na Itália. Hoje, com o YouTube, com o Instagram, com as redes sociais como um todo, você consegue ter acesso a tudo, né? Aquela ideia de carne de primeira, carne de segunda. Aqui já vem desmistificando desde o Bassi, né? Daqueles DVDs do Bassi. A nossa base eram os DVDs que o Marcos Bassi, grande Marcos Bassi, gravou, o livro que ele escreveu. Era um cara que veio desbravando desde lá, mas era muito escasso. Uma grande perda, o Bassi foi uma grande perda. Sim, e era muito escasso também, né? Até você conseguir... Por isso que era muito essa questão, eu faço desse jeito, porque eu aprendi desse jeito e tá tudo bem, tá certo. Mas aí você começa a ver pessoas fazendo coisas diferentes. No primeiro momento você pode, às vezes, não concordar, achar que é uma técnica não legal. Vou dar um exemplo, por exemplo, que antigamente era uma febre, o pessoal começou a ter acesso, todo mundo vai fazer carne assim e realmente não fica legal. Por o meu paladar não fica legal. Que é o tal do dirt steak. Nossa, veio ele na minha cabeça. Por Deus que veio ele na minha cabeça. O que é o dirt steak, para quem não sabe? O dirt steak, você pega uma carne, geralmente uma carne grande, sei lá, um prime rib, um tomahawk. Em vez de você colocar ele direto na grelha, você coloca ele direto na brasa. Você pega uma brasa bem incandescente, bem nivelada para ele não carbonizar, não queimar, e você coloca a carne direto na brasa. Mas vai trazer sabor. Não vai trazer sabor nenhum, gente. Faz na grelha, faz bem feito na grelha que vai dar um resultado melhor. Depois você ia ter que ficar limpando aquilo lá, tirando excesso de carvão que grudou na carne. Então, eram coisas que a gente começava a ver na internet, tipo, americano fazendo, gente de fora do Brasil fazendo. É diferente. Mas, vamos testar. Testamos. E testou, valeu. Legal, mas eu continuo no... Testou, valeu. Se tem a grelha, vamos usar a grelha. Se tem o espeto, vamos usar o espeto. Não precisa colocar direto na brasa. Vai provando e vai vendo o que vale e o que não vale, né? Mas, o dirt steak, ele ajudou bastante o churrasqueiro. Sabe quando você tá fazendo churrasco que você derruba a carne na grelha? Aí você fala que você tá fazendo dirt steak, entendeu? Dá aquela limpadinha. Você fala, não, é uma técnica ancestral. Aí você valoriza o churrasco também, né? Tá tudo certo. Quando você começou, quais eram as carnes que você gostava de fazer o seu churrasco para sua família? Acho que como todo bom brasileiro, né? Aquela picanha, né? O picanha... Eu lembro quando eu era moleque, quando falava de churrasco de picanha, era ser... Opa, esse churrasco é diferente, esse churrasco é diferenciado, né? Geralmente era alcatra contra filé, tulipa e linguiça que tinha no churrasco. Aí você começa a ter acesso, acho que foi
Em 2013 também, eu assinei um clube, eu não sei, nem sei se eles ainda existem, acho que era Clube da Carne, Clube do Churrasco, não lembro direito. Que ele era um clube de assinaturas que todo mês você recebia um combo de carne com corte. É antigo isso então, hein? É antigo, é bem antigo. O combo é antigo, hein? Isso acho que começou em 2013, esse pessoal, 2014, uma coisa assim. E aí você recebia todo mês um combo de carne, vinha congelado, vinha numa térmica, uma coisa bem, bem bacana. Aí você tinha ali uma linguiça diferente, você não tinha só aquela linguiça tradicional toscana que você comprava no mercado, não era uma linguiça diferente. Você tinha um corte diferente, não era mais aquele corte que você comprava no açougue de bairro, que tipo, o acém fica na gancharia. Você começava a ter a introdução de cortes como flat iron, como mudando o nome do contrafilé para bife de chorizo, que é a parte de trás, que tem a capa de gordura, pro bife ancho. Você começava a ter acesso a esses outros cortes como um assado de tira, que não era comum aqui no Brasil, pelo menos quando eu era moleque, não se via assado de tira, né? Que é a costela cortada fina, que você prepara ela rápido, extremamente saboroso, um pouquinho, dependendo da região do animal que você pega. Eu não sou muito fã, você vai ter que fazer uma para mim um dia, viu? Porque eu não sou muito fã dela. Eu vou preparar um assado de tira. A Paula gosta, mas eu não sou muito fã. No capricho, do dianteiro, assim, ó, top, que você vai gostar bastante. E aí começou a ter acesso a esses outros cortes. Aí você fala, quer experimentar. Aí você começa a ver na rede social as pessoas. E você que foi quebrando essa distância que existia entre imagina, um telespectador ali que assistia a televisão, de uma pessoa que passava na televisão. Você conseguia interagir com ela, querendo ou não, ver mais ou menos o dia a dia dela. Você começava a ficar mais próximo dessa pessoa, desses chefes, na verdade, né? Às vezes, na parte da culinária, começava a ver esses chefes trabalhando, e isso daí era bom para todo mundo ia aprendendo, né? As coisas você ia vendo que o fogo tem bastante possibilidades, né? Não só aquele churrasco que você estava acostumado, mas você pode ir testando. Pode ser que dê certo, como diversas coisas que você vai aprendendo. Defumação é uma delas, que eu sou apaixonado, gosto muito, como coisas que não dão certo, igual o Dirt Steak, sempre respeitando que é pro meu paladar. Se você gosta de Dirt Steak, cara, seja feliz. Eu não gosto. Avisar o pessoal aqui é o seguinte, vocês estão percebendo, esse é o segundo episódio dessa primeira temporada, e eu não quis fazer roteiro. Então eu não quis fazer roteiro, a gente está só trocando uma ideia. Pode ser que eventualmente eu faça uma pergunta polêmica, pode ser que eventualmente eu faça uma pergunta que eu não devia fazer, mas eu acho que essa é a graça do negócio. Como eu conheço meus convidados, eu vou fazer uma brincadeira agora com o João, que vai ser assim, João. Eu vou te falar um corte. Você vai me falar a melhor forma de fazer ele. Na sua... De bate-pronto, assim? Na sua opinião. Tá bom. Bisteca fiorentina. Explica o que é a bisteca fiorentina e como é que você faria ela. Bisteca fiorentina, pessoal. Bisteca fiorentina é um corte retirado do lombo do animal. É como se fosse o T-bone, o Porterhouse, só que na Itália a bisteca fiorentina era um corte bem grande. Estava mostrando em algum lugar da tela aí na hora da edição. A bisteca fiorentina é um corte bem grande, que tem um pedaço do contrafilé, parte do bife de chorizo, e um pedaço do filé mignon. Na Itália, eu falei na Argentina, né? Não, você falou Itália. Itália? Ah, tá, então tá bom. Na Itália é muito comum eles só selarem ela, servir ela praticamente fria. A fiorentina não vem a alcatra também? Vem um pedaço da alcatra, que é a parte mais traseira do... Um lado o filé mignon, do outro lado... O contrafilé, o bife de chorizo e com uma bolinha da alcatra. Uma bolinha ali da alcatra. Não muda muito o sabor. Fala, não, nossa, eu consigo separar, isso daqui é o contrafilé, isso daqui é a alcatra. Não muda muito, mas no formato do corte você tem. Na Itália, é muito comum eles só selarem essa carne e servir ela praticamente um carpaccio, cortada fina e fria, né? Eu, particularmente, não gosto da carne nesse estilo. Como que eu faria uma bisteca fiorentina ou um Porterhouse, que é o nome americano para esse corte? Pegaria ela fogo forte, selo ela em fogo forte dos dois lados, faço aquela crosta bem bonita, aquela reação de Maillard bem bonita. Você é daqueles que deixa o osso primeiro aquecer, ela de pé, para depois você tombar?
Também. Sabe por quê? Por que que eu gosto de deixar o osso em pé? O churrasco, aí já é a parte do nerd, né? O nerd nunca sai da gente, né? Sempre continua. O churrasco basicamente é transferência de calor. Você transferindo calor do fogo, da grelha, para a carne. O músculo, ele transfere calor, ele é um condutor melhor, mais eficiente do que o osso. Então, qual que era um problema que acontece nesses cortes como T-bone, como bisteca fiorentina, como porterhouse? A parte perto da gordura fica ao ponto e a parte perto do osso fica muito mal passada, às vezes crua. Às vezes crua. Para deixar um ponto uniforme, tem uma foto que eu postei esses dias na rede social, aí no history do Instagram, que era um T-bone que eu fiz, bem parecido com a bisteca fiorentina, com um ponto, para mim, perfeito. Bem rosado e bem uniforme. Então, para deixar esse ponto uniforme, a gente começa com essa carne em pé. Põe o T-bone, a bisteca fiorentina, em pé na grelha. Deixa alguns minutos ali, uns 5 minutinhos, para ela aquecer esse osso. O osso aquece, vai subindo aquele calor ali pelo osso. Exatamente. Da mesma forma que você faz uma costela. Como você vai fazer uma costela? Um costelão, você não começa com o osso virado pro fogo, pro calor? O fogo, é isso aí. Por quê? A gente sempre fez, mas nunca entendeu o porquê. Porque o osso ele vai conduzir melhor. Ele quente, ele vai conduzir melhor o calor do que ele frio. Então a gente aquece o osso, depois sela de um lado, sela do outro, vira quantas vezes for necessário. Selo a gordura, é importante selar a gordura para não servir... Carne mal passada pode. Gordura crua, não existe gordura mal passada, né? Gordura tem que estar tostada, bem douradinha. Tosto a gordura, aí eu vou acertar o ponto da carne. Se eu for tirar ela nesse momento, ou eu for acertar ela no fogo forte, na parte de baixo da churrasqueira, ela pode queimar, pode ficar amarga, pode não ficar legal. Ou eu tirar num ponto muito mal passado que ela vai estar fria no meio. O que eu faço? Eu subo ela. Então, minha churrasqueira tem uma grelha bem quente aqui, uma temperatura mais amena em cima. Eu pego essa carne, coloco na parte de cima e vou virando ela constantemente até eu sentir o ponto dela. Ela está no ponto que eu gosto. Tiro essa carne, ponho, deixo na tábua descansando. Aí eu corto ela bem bonito, né? Que esse corte... Eu vi essa foto hoje, acho, hein? Você viu? Eu acho que eu vi essa foto hoje. Tá bonito. Eu corto ela bem bonita, corto ela, arrumo junto com o osso, tanto a parte do filé mignon quanto a parte do contrafilé, da parte da alcatra ali, corta ele bem bonito, deixa um ponto bem legal e finaliza com sal e seja feliz. Eu vou te falar outro corte, mas antes disso, você não precisa mais disso, né? Eu ainda uso. Você conta o termômetro na hora de você ver o ponto da carne, numa carne alta dessa assim, uma carne grossa? Eu não sou contra o termômetro, acho que é o que a gente fala da evolução. De você. Da evolução. Você imagina que pega uma pessoa que ela faz o churrasco assim, aquele churrasco mais tradicional, a picanha, o contra. A primeira vez que ela vai fazer uma carne com osso. Ela vai investir um dinheiro ali, que não é barato um corte desse. Vai sair com certeza por mais de R$100 uma bisteca fiorentina, um T-bone. Vai sair por mais de 100. Não vai sair por menos do que isso. Aí a pessoa investe dinheiro, investe tempo, cria uma expectativa enorme nos convidados. Para ela servir no ponto que ela não quer, ou servir depois que ela corta, que ela viu, nossa, poderia ter deixado mais, ou ter deixado menos. Não, vai no termômetro. E tendo termômetro, qual é a temperatura que você tira? Eu tiro ela em torno de uns 55, 56. Aí ela vai descansar mais um pouco, vai atingir ali mais ou menos uns 57, 58. Aí é correr pro abraço. Eu tiro um pouquinho antes. Ela vai ficar bem rosada. Eu tiro com 54, 52, 54. Daí eu sei que ela vai subir uns 2 grauzinhos ali. E aí eu tiro um pouquinho antes. Costela. A costela do dianteiro, 4 ripas, vai. Ó, vou falar da última vez que eu fiz uma costela, essa costela aí do dianteiro, 4 ripas, eu fiz ela muito básica. Eu tinha um evento para fazer, e o cliente pediu, tem como você levar uma costela? Eu falei, não, tá, eu tenho como levar. Só que o evento dura 4 horas, 4, 5 horas mais ou menos. E eu tenho que servir a costela dentro desse prazo. Eu não ia conseguir preparar uma costela em 2 horas, 3 horas, enfim. O que eu fiz? No dia anterior, eu falei, minha churrasqueira em casa é uma churrasqueira móvel, uma churrasqueira pequena, não tem um segundo andar muito grande para eu fazer a costela. Falei, eu já sei, eu tenho o pit. Falei, eu vou defumar essa costela e depois eu embrulho e deixo ela finalizar a cocção e eu só regenero ela, só reaqueço ela na hora que eu for servir essa costela.
E eu fiz isso, peguei essa costela, aí eu lembrei que eu não tinha hub. Falei, poxa vida, não... Explica hub. Hub, pessoal, é um mix de temperos secos que você passa na sua carne para você na defumação. Você esfrega na carne, né? Por isso o nome de dry hub, né? Dry de seco, hub de você esfregar. E aí, cada pitmaster, cada pessoa que vai defumar, faz o seu. E eu não tinha nenhum em casa, nem pronto, que já vendem pronto também, se você não quiser ficar pensando em qual porcentagem de cada coisa você colocar. Eu só tinha uma coisa, sal. O que eu fiz com essa costela? Sal. Joguei sal de parrilha nela, que era o que tinha em casa. Coloquei para defumar um toquinho de lenha de maçã. Deixei ela defumando lá 2 horas. Ela ficou com uma cor bem bonita. Aí eu embrulhei ela. Uma coisa que eu estou fazendo agora, e eu recomendo que o pessoal faça, quando quiser fazer um cupim, quiser fazer, até na churrasqueira mesmo, não só no pit, pega aquelas assadeiras de alumínio, usa ela. Em vez de você embrulhar, pegar o papel alumínio, embrulhar a carne, rasgar o osso dela, rasgar, pega a assadeira, coloca a carne na assadeira e fecha, tampa ela com papel alumínio. Tampando ela com papel alumínio, eu defumei ela umas 2 horas, então eu comecei 8 da noite até 10 horas. 10 horas eu embrulhei ela, coloquei um pouquinho mais de carvão no pit e fui dormir. No dia seguinte, 8 da manhã, antes de eu ir correr, eu fui ver como será que estava essa costela. Ela estava quente ainda. Aquela hora, o meu pré-treino poderia ser aquela costela. Mas eu resisti. Fácil. Eu resisti à tentação e deixei lá, mas a hora que a gente serviu para o cliente foi um negócio absurdo. Pessoal, todo mundo gostou. Foram 4 quilos eram 20 pessoas, foram 4 quilos de costela em 10, 15 minutos. Agora eu vou te falar de um corte que eu não faço em casa. Por um motivo. Se eu fizer, eu como sozinho, porque a Paula não gosta. Paleta de cordeiro. Paleta de cordeiro? Então você vai comer sozinho também, porque eu não gosto de cordeiro. O pessoal fala, nossa, mas como você não gosta de cordeiro? Galera, cordeiro, eu acho um corte super estimado. Carré de cordeiro, pra mim, eu acho muito super estimado. Nossa. Eu já comi muitos bons e muitos ruins, cara. É super estimado. Mas basicamente uma Aquele paleta... carrezinho que você vem assim, que você morde inteiro. Você gosta? Você troca ele por uma carne bovina por um cordeiro? Eu acho que eu como os dois. Vai no rodízio. Eu acho que eu como os dois. Eu como os dois. O que eu, quando falo de carne de cordeiro, carne suína também, o que é interessante? Carne bovina também, mas a carne bovina, ela não precisa. Uma marinada. Fazer uma marinada. Quando a gente fala de marinada... Isso aí. Resolve bem. Ela atenua o sabor mais forte, que às vezes tem o corte, você vai fazer um javali, uma carne de caça, uma carne mais forte. Faz uma marinada, ela vai atenuar o sabor dele, não vai ficar aquele sabor tão intenso. E você vai ajudar na cocção, que as fibras vão ficar mais macias. E o que é uma marinada, pessoal? Uma marinada é um mix de... A gente falou do dry rub, que é um mix de temperos secos. A marinada é um mix de temperos úmidos, que basicamente você precisa de 3 ingredientes para fazer essa marinada. De categorias de ingredientes. Você vai precisar de um líquido. De um líquido ali, uma água ali. Mas vai precisar de um ácido. Pode ser vinho, pode ser vinagre, pode ser suco de limão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas vai precisar de um ácido. Algo que vai trazer acidez para esse tempero. Você vai precisar de gordura. Que aí você pode usar uma banha suína. Conhece alguém que vende banha suína? Conheço. Eu já ouvi uma FA defumada aí que é muito boa. Boa, né? Então você pode usar uma banha suína, pode usar manteiga, pode usar azeite, pode usar leite na parte da gordura. E além disso você vai usar as ervas, né? O que vai dar o sabor, o que vai dar aroma para esse corte. Para um cordeiro você pode colocar salsinha, cebolinha, alho, cebola, umas folhas de louro picado, mistura tudo. Você não precisa deixar a paleta de cordeiro. Se eu fosse fazer uma marinada para um cordeiro, vinho branco na parte do ácido, ia usar azeite na parte da gordura, água, né, para dar volume nisso daí, e ia usar um pouquinho ali salsinha, cebolinha, uma folha de louro, ia deixar o hortelã para o molho depois.
colocar cebola, alho. E aí essa mesma marinada, se você tira o hortelã, você coloca um porco dentro que vai funcionar da mesma forma. Vai dar um resultado. Bota um pernil ali suíno que vai ficar fura muito ele bem. para penetrar bem. O que eu não gosto de colocar na marinada? Sal. Eu gosto de acertar o sal depois. Então, tempera a paleta, deixa ela de um dia para o outro na geladeira, umas 12 horas ou 24 horas. E no meio do tempo, você colocou a paleta, quando a gente fala de paleta, é a pata da frente do animal. Você colocou a paleta de um lado, vira ela, coloca ela do outro. Sempre, o que é importante numa marinada? Sempre deixar ela na geladeira e sempre deixar ela tampado para não ficar com gosto de geladeira e a geladeira com gosto de marinada. Então, sempre tampada e sempre na geladeira. Tirou, você pode usar o que sobrou da marinada para ir regando essa carne, ou você pode usar isso para fazer uma base para um molho que você quer servir junto ali. Tirou ela da marinada no dia seguinte, sal nela, pimenta a gosto, coloca no segundo andar da churrasqueira. Todas essas carnes de longa cocção, paleta de cordeiro, costelinha de porco, cupim, brisket, faz no segundo andar. E começa ela fora do alumínio, para ela pegar sabor ali primeiro da fumaça, do carvão, para ter gosto de carne assada, não gosto de carne cozida. Então começa ela fora do alumínio, vai dourando ela até ela ficar com uma coloração dourada bonita. E a hora ficou com aquela cor bonita, aquela coloração legal, você embrulha ela e vai acertando até ela ficar macia, até ela ficar suculenta. Ou se você não quiser ter esse trabalho todo, vai em Campinas, vai no Matuto. Tem 4 lojas em Campinas. Eu tenho o prazer de trabalhar com eles lá. Vai lá no Matuto que você vai comer a melhor paleta de cordeiro da sua vida e o melhor carré. Eu não comi o cordeiro, mas o carré estava bom. Você não comeu a paleta, comeu só o carré. Ali eu não gosto de cordeiro, mas o único lugar que eu como cordeiro é no Matuto. Pra você ver como é bom o cordeiro do Matuto. Não só o cordeiro, como tudo. Eu ia te perguntar de porco. Não tenho como não te perguntar de porco. Qual é o melhor corte do porco para você? Nossa, difícil a pergunta. Você quer fazer... Acho que eu errei a pergunta. Então, mas você quer fazer o quê? Você quer o quê do porco? Então... Porque você pode... Carne de porco, eu não sei se você tinha essa sensação antes de trabalhar com tanto porco, de porco que eu trabalho hoje. Com tanto suíno, a memória que eu tenho de carne de porco não era legal o começo. Era aquela costelinha de porco extremamente seca, esturricada, porque tinha aquele negócio, né? Que a carne de porco dá doença na cabeça. Vai dar aquele bicho no cérebro. Você vai morrer, enfim. E que tinha aquela história que tinha que ser extremamente bem passada, né? A carne de porco. E era aquela costelinha, parecia uma costelinha a passarinho, vamos dizer assim. Muito seca. E depois veio o Outback, né? Acho que não tem como... Acho que o Outback foi um divisor de águas para o grande público brasileiro da costelinha defumada. A costelinha deles virou referência. Aquela costelinha tipo Outback. Virou referência. É igual... Não vamos entrar no mérito se é boa ou se é ruim, mas virou referência. Costelinha barbecue, estilo Outback. E ali eu comecei a comer mais, falei, nossa, é gostoso, eu gostava, e comia ali. Então, eu acho que a costelinha é muito boa de porco, eu acho que a costela é muito boa. E a panceta, seja ela ou a porqueta, seja ela em rolo, seja ela em piano, mas é ela crocante, macia, suculenta por dentro. Para mim, imbatível, imbatível, imbatível. Joãozito, nosso horário está indo, mas ainda para falar um pouco de churrasco, eu queria que você fizesse as suas considerações a respeito de churrasco para a galera. Dar algumas dicas, dar algum conselho, como começar para quem nunca fez, como é que é? Vamos lá. Para quem nunca fez churrasco, quer começar na área do churrasco, primeira coisa, já me segue no Instagram, @churrascoterapia, que lá você vai aprender muita coisa sobre churrasco. Mas eu falando assim, tem pessoas que às vezes veem as pessoas fazendo churrasco e tem medo, né, de errar, de não tem tanta... Fica um pouco inseguro sobre como fazer o churrasco. Primeira dica, faça num ambiente controlado. Você, sua esposa ou esposo, né? Às vezes a mulherada
tá tendo, como fala? Tá fazendo churrasco. Minha esposa faz churrasco melhor do que eu. Ela manda bem no churrasco. É que ela não quer fazer tanto, né? Ela prefere que eu faça pra ela, mas lógico. ela manda bem também. Mesmo ela comendo carne bem passada, ela sabe fazer um ponto que eu gosto, hein? É verdade. Ela... A sua esposa ela não come carne mal passada e a minha filha não come carne de porco. Fazer o quê? Coisas da vida, né? Coisas da vida. Mas faça em ambiente controlado. Faça para pouca gente. Começa um corte. Não queira inventar tanta moda. Faz o básico bem feito. Fica bom no básico bem feito. Depois vai melhorando. Vai tentando coisas diferentes. Vai tentando coisas novas. Mas comece em um ambiente controlado. Não queira começar a fazer churrasco para 20 pessoas se você nunca nem acendeu a churrasqueira. Eu ia falar para ele, falar alguma coisa sobre defumação, mas esse é assunto para outro convidado. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque eu sei também que você sabe tudo de defumação, sabe tudo de fogo de chão. Churrasco é um tema que a gente não acaba nunca, né? Eu quero encerrar esse podcast, primeiro te agradecendo. Foi um papo muito gostoso, é sempre bacana estar com você. Eu preparei para você um presentinho que eu gostaria de te dar. Não sei se dá para levantar aqui, se eu vou escapar da câmera ou não. Mas, primeiro presente da ESG aí para você. E Paula pôs essa sacola. Deixa eu pôr aqui, vai ficar bem mais fácil. Tá faca ou não? Tá, família artesanal, FA Defumados, João Paulo, churrasco terapia. Ó, e aqui um kitzinho de tudo que você já conhece. Ué, mas você não é o cara do bacon? Os produtos. Mas tem de tudo? Tem de tudo. A linha FA que você já conhece toda, nossos bacons, nossos pastrames, mas também tem a charcutaria que a gente está fazendo. Mas também a charcutaria que a gente está fazendo com a nossa outra empresa, linguiças, salsichas, riletes e toda a linha mais FA que você já conhece. Então, e o Negroni deve estar em algum lugar aqui dentro também. Você pôs Negroni para ele? Tá aqui dentro? Tá na sacola. Ah, então tá bom. A minha produção avisou que está aqui dentro, viu, João? Boa. A minha produção avisou que está aqui dentro. Joãozinho, de novo, agradecer a sua presença. Muito obrigado. Você faz parte da história da FA e ter você aqui nesse segundo episódio foi um prazer. E estar com você é sempre gostoso. Posso fazer uma consideração final? Pode. Falar que, primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Acho que a recíproca é verdadeira da gente estar sempre. É sempre um prazer estar junto com vocês. E acho que falar para todo mundo, acho que para você, Henry, para o pessoal que está nos assistindo, que uma coisa que eu defendo e eu acho, para mim é muito verdade, eu nunca vi ninguém sair triste de um churrasco. Churrasco, a pessoa pode, às vezes uma coisa não está tão legal, ou a carne não é tão boa, não importa. Churrasco é celebração, churrasco é reunião, é estar junto, e isso é o mais importante. Acho que é o que me motiva a continuar fazendo churrasco, a continuar servindo as pessoas bem, que eu acho que o serviço é fundamental. Não adianta você ser o melhor churrasqueiro, você ter a melhor carne se você não serve com verdade. Acho que servir a pessoa sente. A pessoa sente. Você servir com prazer. Meus amigos, muito obrigado por mais esse episódio. Não se esqueçam, estamos em todas as plataformas. Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, segue a gente, estamos aí, muito obrigado, aguardo o próximo episódio que outro convidado também é fera. Valeu, até a próxima!